Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Potronelli e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer livros para ler em um dia. Logicamente, o ritmo de leitura depende muito de pessoa para pessoa, de momento para momento. Alguns livros aqui eu realmente li em um dia, outros não, porque eu estava sem tempo ou não estava no momento, mas que eu acho que tem potencial sim para serem lidos em um dia. Eu tentei fazer uma lista assim bem variada, tem alguns livros mais infanto-juvenil, tem clássico, tem true crime, tem suspense, tem assim, de tudo um pouco. Vamos começar porque temos bastante livros para estar falando aqui. Eu não quero que esse vídeo fique assim com 1 hora, né? Bom, já que esse canal aqui é focado em true crime e não ficção, não poderia deixar de trazer um true crime que dá para ser lido em um dia. E assim, vocês devem estar pensando, nossa, mas um livro tão pesado e ler em um dia? Gente, estou falando de Goodfellas. Tem um vídeo aqui no canal só sobre ele, eu vou deixar linkado nos cards. Então assim, não é que seja um livro leve, mas é um livro mais tranquilo de se ler. Ele lembra muito filmes de máfia que a gente já está habituado a ver, e eu acredito que por ser esse tipo de narrativa que a gente já está habituado, ele é muito rápido, muito fluido de realizar a leitura, e por mais que sejam assim algumas coisas meio chocantes que aconteçam nele, a gente encara tudo como se fosse uma ficção, então é bem tranquilo para estar lendo aí em um dia. Ele tem 260 páginas, então assim, é bem curtinho, acho que dá pra reparar que ele é mais curtinho do que os outros livros de true crime que eu tenho aqui. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse livro, o que era essa máfia, quem é o protagonista, como que ele viveu, enfim, se vocês quiserem saber tudo sobre ele, vai lá no vídeo que tem sobre esse livro aqui, que lá eu explico tintim por tintim. Eu acho que são mais de 10 minutos só falando sobre essa história. Agora falando aqui de um suspense, a gente tem Ex-Mulher. Esse livro eu li, eu acho que em 2 dias, foi assim muito rápido mesmo. Isso porque eu só lia no meu celular, porque eu li ele pelo Esquilo. Então assim, a gente não pode ficar ali o tempo todo lendo no celular, a gente tem que fazer outras coisas. E a tela do celular também me atrapalha um pouquinho. Então por isso eu senti que demorei 2 dias, porque senão eu teria devorado. Se por exemplo fosse no final de semana, eu teria devorado ele em um dia facilmente. Porque a gente vai ter a premissa de que um homem é assassinado e tem 2 suspeitas, a sua atual esposa e a sua ex-mulher. As 2 estavam na cena do crime, as 2 ensanguentadas quando o fatídico crime aconteceu. As 2 contam exatamente a mesma versão, só que cada uma coloca a outra como culpada, que seria que elas estavam andando na praia, ouviram um grito, quando entrou no chalé, a outra estava lá com o marido esfaqueado. E durante o livro a gente vai ter 3 tipos de narrativas. O primeiro é da atual mulher, o segundo é da ex-mulher e o terceiro é a amiga da ex-mulher. E aí a gente vai tendo ali alguns embates, algumas informações que batem, outras que não. A gente vai desconfiando de um, desconfiando de outro. E fora esses 3 tipos de narrativa, a gente também tem alguns capítulos, mas são bem pontuais, da polícia entrevistando testemunhas. Então, filhos, amigos, pessoas que estavam presentes no local no dia, porque era uma festa ali de casamento. Enfim, tem muita coisa acontecendo. E é bem interessante. Eu, assim, não vou mentir que eu peguei no ar o que aconteceu, assim, logo nos primeiros capítulos, mas ainda assim foi uma jornada muito interessante. Eu gostei da leitura. Esse livro também já tem um vídeo só sobre ele, que é O Paciente, eu vou deixar linkado nos cards. Mas aqui a gente tem a premissa de um paciente ali num hospital psicológico que todo mundo que tem contato com ele acaba morrendo ou tirando a própria vida. E a gente não entende muito bem se é algo sobrenatural ou se ele acaba matando essas pessoas. E o livro vai se desenrolar nesse suspense. Um dos médicos novos, ele resolve se aventurar e, enfim, tentar estudar esse paciente. Todo mundo é contra, fala que ele vai acabar com o mesmo fim de outras pessoas que tentaram fazer isso, mas ele é muito persistente, ele acabou ali de concluir sua faculdade e ele acha que ele tem um diferencial para fazer com que isso dê certo. E a gente vai acompanhando ali em forma de relatos, como se fosse um blog mesmo, que ele vai publicando o histórico dele, a pesquisa dele. Então, aos poucos, a gente vai sendo entregados algumas coisas. Eu gostei muito da jornada. O plot me pegou, eu não tava esperando por ele. E esse livro aqui, assim, tranquilamente, um dia é suficiente. O serviço de entregas da Kik. Esse daqui eu tenho um vídeo no canal também, mas assim, eu acho que vai ter tanto livro com vídeo no canal que eu não vou conseguir linkar todos nos cards, mas é só vocês darem uma busca aí no meu YouTube que vocês vão achar. E eu faço um book tour, né, que seria eu folheando esse livro. Assim, gente, ele tem muitas ilustrações. A letra dele é grandinha
Então tudo contribui para que a leitura seja rápida. Além que, assim, a história é muito tranquilinha, é aquela história mesmo de deixar o coração quentinho para você passar, assim, uma tarde chuvosa. É uma leitura bem tranquila mesmo. Muitas pessoas devem conhecer essa história graças à adaptação do Estúdio Ghibli, que é os serviços de entrega da Kiki, que eu amo, sou apaixonada por essa história. E esse livro aqui é bem parecido, tem algumas diferenças, mas que não fizeram, assim, a minha experiência ser ruim, ou melhor, foi, assim, a mesma sensação de estar vendo o filme. Eu amei demais e recomendo a leitura. É um ótimo livro para pessoas mais jovens, mas se você for mais velho, também super cai, ainda mais se você gostar das adaptações do Estúdio Ghibli. Aproveitando que a gente tá falando de livro com adaptação, eu resolvi aqui Coraline, que também tem a mesma pegada ali dos serviços de entregas daqui, que tem algumas imagens. E a letra dela também é bem grande, então também fica tranquilinho para realizar a leitura. Esse daqui, eu achei que as diferenças entre ele e a adaptação são maiores, mas ainda assim não me decepcionou. Eu gostei bastante da leitura. Só tem um detalhe ali que essa versão aqui eu achei alguns errinhos de tradução, mas nada assim que fizesse eu tirar umas estrelas, mas é algo notável, pelo menos pra mim foi algo notável esses erros de tradução. Ainda assim, é uma edição lindíssima, capa dura, e a história assim, tranquilamente dá pra se ler em um dia. Esse daqui eu peguei até 3 livros pra mostrar pra vocês que ela é realmente uma autora pra se ler em um dia. A Agatha Christie, assim, gente, é muito fininho os livros dela. Esse daqui é ainda edição de bolso, e olha como eles são fininhos. Normalmente os livros da Agatha Christie não passam, assim, de 300 páginas, no máximo, assim, umas 200 e pouco. E são, assim, livros bem tranquilos de realizar a leitura. Como tem ali um suspense, né, um assassinato envolvido, você fica meio que frenético ali. Alguns são mais parados, outros são mais movimentados, mas ainda assim são livros que dá pra você se ler em um dia tranquilamente. A narrativa é super tranquila, o jeito que a Agatha Christie faz com que a gente fique conectado na história também é muito bom. Então, assim, Agatha Christie é uma ótima recomendação se você quiser aí realizar a leitura em um dia só. Outro livro que também envolve esse trato e que a escrita, assim, é muito fluida, que se eu não tivesse metas de leitura, eu provavelmente teria lido ali em uns 2 dias no máximo, é Feeling Donovan. Eu li com o clube de leitura da Alana Mais Livros que Amigos, e assim, gente, muito tranquilinho. Eu acho que considerado um cozy mystery, eu posso estar enganada, mas tem ali uma pitada de humor, é bem divertido, mas é aquele humor na medida certa, não é aquele negócio pastelão, sabe, que a gente fica meio que incomodado. São algumas coisas assim que impossíveis de acontecer, mas que ao mesmo tempo você consegue assim crer e se divertir com a história. Outro autor que eu trouxe 2 livrinhos aqui pra mostrar pra vocês é Stephen King com Joyland e Carrie a Estranha. No caso do King, são esses 2 livros em específico, tá, gente? Outros livros dele, eu não sei se dá pra ler. A maior parte dos livros dele são, assim, gigantescos, então não recomendo que você pegue pra ler de uma vez, né? Porque não sei se rola. Mas no caso de Joyland e de Carrie, super dá. Carrie eu li, eu acho que foi em algum vlog de Halloween, meu do ano passado, e eu li, eu acho que foi em 2 dias, eu li 100 páginas em um, 100 páginas no outro, foi super tranquilo. E Joyland também dá pra estar realizando em um dia tranquilamente. A Carrie é uma menina muito tímida, muito retraída, ela tenta ser igual a todas as outras garotas, mas é muito difícil pra ela, porque ela não é aceita. Além disso, a mãe dela é extremamente religiosa, e no meio disso tudo, a Carrie descobre que ela tem ali alguns superpoderes, vamos dizer assim. Ela consegue mexer em coisas sem que ela esteja encostando, sabe? Com o poder da mente. Então, a gente vai ter essa premissa. Não vou falar muito, né? Porque o livro é bem curtinho e eu acho que todo mundo já conhece por causa da adaptação. Em Joyland, a gente vai ter um adolescente que vai passar suas férias de verão ali num parque de diversão, trabalhando. E é pra tentar esquecer um relacionamento que ele teve que marcou muito ele. Só que no meio disso tudo, a gente vai descobrir que ali em um dos brinquedos do parque de diversão houve um assassinato. E daí vai ter toda aquela atmosfera do King. E eu vou tentar não falar demais, né? Pra não dar spoiler. É muito interessante, a gente vai desvendando as coisas que vai acontecendo ali naquele parque. E tem, assim, uma pegada bem diferente do King. Esse livro, assim, eu não diria que é um dos melhores livros do King pra você iniciar, porque eu achei bem diferente dos outros. Mas ainda assim, é bem legal. Talvez Joyland seja bom pra você iniciar King por ser um livro curto. Mas não digo que esse livro representa bem a escrita do King, porque eu acho que tem livros melhores, como por exemplo, O Iluminado. Já que a gente meio que entrou numa seleção de suspense aqui, vou aproveitar para falar sobre
Não Confie em Ninguém, do Charlie Dão Lia. Eu li esse livro recentemente no Esquilo e foi assim uma experiência muito gostosa, foi realmente bem rápido de se ler. E aqui a gente tem uma mulher que depois de 10 anos estando presa, ela manda uma carta, um e-mail ou alguma coisa do tipo para um amigo dela falando que, olha, eu sou inocente, tem como provar isso. E o amigo dela vai fazer um documentário para provar que ela de fato é inocente. Daí, aos poucos, a gente vai tendo ali o que de fato aconteceu e como que se desenrolou essa história. Ela tinha sido acusada de ter matado o seu marido. Eles estavam fazendo um montanhismo quando, de repente, ele foi atingido na cabeça e depois jogado de lá de cima. Como ela era uma das pessoas que estavam ali praticando montanhismo com ele, ela foi a principal suspeita. Assim como O Paciente, tem outros 3 livrinhos que eu separei aqui que fizeram parte do meu desafio, lendo 7 livros em 7 dias, que facilmente dá para ser lido em um dia, porque de fato eu li eles em um dia. O primeiro deles é 24 Horas de Amor, que a gente tem a premissa de 2 pessoas que vão passar ali as férias em Campo de Jordão, e eles acabam se encontrando no bondinho, e o assunto começa quando um deles vê o livro que o outro está lendo e acaba ali puxando um papo. Como eles tinham ali 24 horas ainda nessa viagem, eles resolvem passar essas 24 horas juntos e depois fingir que nunca nada aconteceu. Como é um clichê, a gente sabe, né, que no meio dessas 24 horas eles vão acabar se apaixonando. É uma leitura muito gostosinha, eu recomendo demais o audiobook. Não sei se tem outra plataforma, mas eu li pelo Scribd e assim, simplesmente incrível o audiobook. A gente tem a voz feminina, a voz masculina e no meio deles a gente tem até músicas tocadas, então assim, é muito imersivo, é quase como se estivesse assistindo um filme. Meu Pé de Laranja Lima já é uma história um pouco mais delicada, que vai assim, exigir um pouco mais do seu emocional. Aqui a gente vai ter a história do Zezé, que ele é um menino ali muito travesso, muito traquinagem mesmo, ele faz diversas traquinagens, só que ao mesmo tempo ele é uma criança e é normal que crianças façam isso. Só que a família dele ali não está muito empenhada a aceitar essas traquinagens, então a gente vai ter ali como que o Zezé sofreu na família dele, sofreu diversas agressões e como isso afetou ele, porque o Zezé, além dele ser uma criança muito travessa, ele também é uma criança muito pura e que consegue enxergar coisas na vida assim incríveis. Então a gente vai acompanhar essa jornada dele, a carência dele e a falta de se sentir amado. É um livro assim muito sensível e que eu gostei demais de estar realizando a leitura. E se você quer ler um clássico, mas um clássico rápido, a gente tem aqui O Médico e o Monstro. Ele é bem curtinho, acho que ele não tem 200 páginas. Ele tem 160 páginas. Isso porque essa versão minha aqui tem comentários e tem explicações sobre a história. Aqui O Médico do Monstro, eu acho que quanto menos você souber, melhor. Mas basicamente a gente vai ter ali essa premissa de um médico e de um monstro. A gente vai ter ali alguns capítulos alternados entre essas 2 narrativas, que dá aquele ar de suspense, porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que esse monstro que está ali afligindo a cidade e causando todo esse terror. E ao mesmo tempo, esse médico que parece muito estranho e que tem alguma coisa acontecendo ali também com ele. Não vou falar demais, porque esse livro aqui eu acho que quanto menos você souber, melhor. Porque senão vai entregar muita coisa, ele é muito curtinho. Se você quer conhecer uma escrita asiática em apenas um dia, tem como também, através de Antes que o Café Esfrie. Antes que o Café Esfrie, a gente tem, eu acho que são 4 ou 5 contos. Se você se sentar numa mesa específica, você pode voltar ao passado, mas tem uma regrinha muito importante. Você tem que voltar no presente antes que o café esfrie, senão alguma coisa ali vai acontecer com você. Cada história ali tem o seu peso diferente, tem ali uma premissa diferente. E eu gostei mais, foi do último conto. Eu acho que assim, ele fez todo o livro ganhar um enorme peso pra mim. Os outros eu não tinha me conectado tanto, mas o último, assim, foi incrível. Se você quer passar um dia tranquilo com um romance, eu recomendo demais 15 Dias, do Victor Martins. Eu gosto muito da escrita do Victor, assim, a maior parte dos livros dele eu li em uma madrugada, porque quando eu tô ali meio que sem sono e eu quero pegar um livro pra ir de início ao fim, normalmente eu recorro aos livros dele. Infelizmente eu li todos os livros dele, agora eu não tenho mais como fazer isso. Mas 15 Dias foi um desses livros. Em 15 Dias a gente tem ali o Felipe, que ele era muito amigo de um dos vizinhos dele. Porém, conforme eles foram crescendo, algumas inseguranças foram surgindo com o Felipe e ele acabou se afastando, meio que inconscientemente, desse amigo. Depois de anos, um dia ele chega na sua casa e esse amigo está na casa dele. E a mãe dele esquece apenas de dizer um pequeno detalhe, que esse amigo vai passar 15 dias ali com eles, porque os pais foram viajar. E esses 15 dias
são uma jornada para o Felipe se reencontrar, não apenas com esse amigo, mas também com a sua autoestima. E gosto demais da escrita do Victor Martins, acho que flui muito bem. E esse livro em específico tem um lugarzinho reservado no meu coração. Esse livro aqui todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida, que é Daisy Jones and the Six. Eu sei que parece que ele é bem grandinho, mas ele é bem tranquilo de se ler, porque a maior parte é narrado em forma de entrevista. Então, assim, super tranquilo de estar realizando a leitura. Eu, aliás, li ele em um dia, porque quando eu sentei para ler, assim, não consegui mais soltar, foi até eu terminar. Quando eu fui ler esse livro, eu não sabia de absolutamente nada e eu me apaixonei pelo modo que ele é narrado. Aqui a gente vai ter a história da Daisy Jones e a banda The Six. Daisy Jones cantava ali na sua carreira solo, só que de repente decidem unir ela à banda The Six. E aqui a gente vai ter diversas versões de como foi ali essa turnê entre essa banda. Acho que todo mundo já tá cansado de ouvir sobre Daisy Jones and the Six, ainda mais depois que ganhou a adaptação da Amazon, mas eu não podia deixar de trazer e panfletar esse livrinho aqui. Antes de deixar aqui o último, eu já quero pedir para vocês deixarem um like, comentar aqui qual livro você me recomenda para mim ler em apenas um dia e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque tudo isso ajuda que a gente continue crescendo. Bom, o último livro que eu reservei aqui foi A Pequena Coreografia do Adeus. O Peso do Pássaro Morto também facilmente seria incluso nessa lista, só que eu acho que a carga emocional dele é muito mais pesada do que esse daqui. Esse daqui a gente vai ter a Júlia, que é a filha de um casal assim que não deu muito certo e acabaram passando pelo divórcio. Só que a Júlia acaba ficando com a sua mãe, que é uma pessoa extremamente tóxica. A Júlia se sente assim muito abandonada, porque ela pensa assim, o meu pai se separou da minha mãe por ela ser uma pessoa tão ruim, porque ele deixou eu pra trás, sabe? Ela começa a se questionar sobre a vida, coisas que pra alguém que já passou por um divórcio vai se identificar demais. E eu gosto muito da delicadeza e a forma de narrar da Aline Bay. Ele parece ser também um pouco grossinho, assim como Daisy Jones, mas, assim como Daisy Jones, ele também tem uma diagramação diferente. Esse daqui, no caso, ele é narrado em versos, então o texto tem diversas quebras, e o que faz com que ele seja mais rápido de realizar a leitura. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.